Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Estamos aqui com muita alegria no nosso 46º dia do Plaboc, o plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica. E hoje nós vamos fazer juntos a leitura dos capítulos 14, 15 e 16 do livro de Números. E eu quero te convidar agora a você se inscrever no canal nesse momento, que você ative as notificações ali clicando no sininho, para que você não perca nenhuma novidade desse projeto que está dando o que falar. Tá bom? Então, mas antes eu queria convidar você a orar. Vamos orar juntos e pedir ao Senhor uma bênção na leitura da palavra do Senhor de hoje. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude na leitura da tua palavra. Que a bênção do teu Espírito Santo seja sobre a nossa vida e que possamos alcançar os mistérios contidos na tua palavra, Senhor. Que o sangue de Jesus seja sobre cada um de nós. Que o Senhor nos perdoe os pecados, que o Senhor nos liberte. Que o Senhor nos dê comunhão plena, primeiro com o teu Espírito Santo. Comunhão uns com os outros para que possamos entender, para que possamos compreender as questões, Senhor, que são do alto, que são da tua eternidade. Nós oramos pedindo assim a tua bênção. Gratos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Então vamos aqui para a nossa leitura de hoje. Então, Números, capítulo de número 14. Então, levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz. E o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: Ah, se morrêramos na terra do Egito! Ou Ah, se morrêramos nesse deserto! E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Esse versículo aqui te diz alguma coisa? Então, será que você está querendo que se levante o capitão para levar vocês de volta para o Egito? Então, fica aqui a nossa reflexão. Verso 5. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que esse. E disse Moisés ao Senhor: Assim os egípcios o ouvirão, porquanto com tua força fizeste subir esse povo do meio deles. E o dirão aos moradores dessa terra que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio desse povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, que tua nuvem está sobre eles e que vai adiante deles, numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares esse povo como a um só homem, as nações, pois, que ouviram a tua fama, falarão dizendo: Porquanto o Senhor não podia pôr esse povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: O Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a esse povo, desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: Conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória, e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes,
e não obedeceram à minha voz, não verão a terra que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Dize-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizei, por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá nesse deserto, e vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto, segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei. E assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim nesse deserto. Se consumirão e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. E falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito, e levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: por que quebrantais o mandado do Senhor? Por isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor, não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada, pois, porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus, que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Horma. Louvado seja o nome do Senhor. Números, capítulo de número 15. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocausto ou sacrifício, para lhe cumprir um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas solenidades, para o Senhor fazer um cheiro suave de ovelhas ou vacas, então aquele que oferecer a sua oferta ao Senhor por oferta de manjares, oferecerá 1/10 de flor de farinha, misturada com a 1/4 de um rim de azeite. E de vinho para libação preparareis a 1/4 de um rim, para holocausto ou para sacrifício por cordeiro. E para cada carneiro prepararás uma oferta de manjares de 2/10 de flor de farinha, misturada com a 1/3 de um hin de azeite. E de vinho para libação oferecerás a 1/3 de um hin ao Senhor, em cheiro suave. E quando preparares novilho para holocausto ou sacrifício, para cumprir um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor,
Com o novilho oferecerás uma oferta de manjares, de 3/10 de flor de farinha, misturada com a metade de um hin de azeite. E de vinho para a libação oferecerás a metade de um hin, oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Assim se fará com cada boi, ou com cada carneiro, ou com gado miúdo dos cordeiros ou das cabras. Segundo o número que oferecerdes, assim o fareis com cada um, segundo o número deles. Todo natural assim farás essas coisas, oferecendo oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Quando também peregrinar convosco algum estrangeiro, ou que estiver no meio de vós nas vossas gerações, e ele oferecer uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. Um mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina, por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e o mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrares na terra em que vos hei de meter, acontecerá que, quando comerdes do pão da terra, então oferecerás ao Senhor oferta alçada. Das primícias da vossa massa, oferecereis um bolo em oferta alçada, como a oferta da eira. Assim o oferecereis. Das primícias das vossas massas, dareis ao Senhor oferta alçada nas vossas gerações. E quando vierdes a errar e não fizerdes todos esses mandamentos que o Senhor falou a Moisés, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por mão de Moisés, desde o dia que o Senhor ordenou e dali em diante nas vossas gerações, será que, quando se fizer alguma coisa por erro e for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto, em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação conforme o estatuto, e um bode para a expiação do pecado. E o sacerdote fará propiciação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhes será perdoado, porquanto foi erro, e trouxeram a sua oferta, oferta queimada ao Senhor, e a sua expiação do pecado perante o Senhor, por causa do seu erro. Será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que peregrina no meio deles, porquanto por erro sobreveio a todo o povo. E se alguma alma pecar por erro, para a expiação do pecado, oferecerá uma cabra de um ano. E o sacerdote fará expiação pela alma que pecar, quando pecar por erro, perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel, e para o estrangeiro que está no meio deles, peregrina, uma mesma lei vos será, para aquele que isso fizer por erro. Mas a alma que fizer alguma coisa à mão levantada, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, e tal alma será extirpada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela alma, e a sua iniquidade será sobre ela. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação, e o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se havia de fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Certamente morrerá o tal homem. Toda a congregação com pedras o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial, e com pedras o apedrejaram, e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Um ponto importante aqui, queridos. Se nós não ouvirmos, não atentarmos, não obedecermos à palavra do Senhor, esse é o nosso fim. É óbvio que não é um fim de morte física. Pode até ser, mas Deus, ele está falando aqui para os nossos dias de uma morte espiritual, que vai ser terrível. Então, se nós vivermos no pecado, em desobediência, indo de encontro aos mandamentos do Senhor, esse vai ser o nosso fim. O nosso fim vai ser morto fora do arraial. O Senhor nos colocará para fora do seu povo. E lá sofreremos
a morte eterna. Então, ainda há tempo de se reconciliar com Deus, ainda há tempo de se consertar, ainda há tempo de pedir perdão, ainda há tempo de voltar para a casa do Pai, ainda há tempo de se arrepender, ainda dá tempo de olhar para Cristo, ainda dá tempo de vivermos uma vida consagrada ao Senhor. Ainda dá tempo. Basta que nós nos consertemos e procuremos andar segundo os mandamentos do Senhor, segundo as ordenanças de Jesus, né? Segundo os preceitos do seu Espírito Santo. Porque ainda há tempo. A porta, ela ainda está aberta, mas um dia ela vai se fechar. E não podemos cair no engano do, mas no final vai dar tudo certo, da forma como estivermos, de qualquer jeito, não. Infelizmente a palavra, ou felizmente, né, na verdade, felizmente a palavra ela nos afiancia. A alma que pecar, essa morrerá. Mas há também a promessa do dom gratuito de Deus, através de Jesus, que é a vida eterna. Que nós possamos tomar posse desse dom gratuito e que nós possamos salvar a nossa alma. Verso 37. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul, e nas franjas vos estará, para que o vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os façais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os façais santos, sejais a vosso Deus, e santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Louvado seja o Senhor. Então, olha o detalhe. Olha o detalhe que Deus ele requereria na vida do seu povo. O Senhor, ele queria, ele ordenou que fossem feitas franjas nas bordas das vestes. E que essas vestes tivessem essas franjas, né? Nessas, um cordão azul. Uma coisa praticamente imperceptível. Mas é esse detalhe que o Senhor tem para nós. Então lá na orla, lá na parte mais baixa, haveria um cordão azul, exatamente no lugar onde aquela mulher do fluxo de sangue iria tocar na vida de Jesus. Exatamente no lugar que nós precisamos estar, aos pés do nosso Cristo. Então, ó, lá, então Deus, ele tem cuidado de tudo da nossa salvação, não é isso? As vestes de salvação que o Senhor nos dá. Então há um detalhe. Tem que ter o cordãozinho azul. Imperceptível, mas está lá. A ordenança de Deus, o mandamento de Deus, a obediência ao Senhor. Está lá, o cordão azul. E que essa reflexão, né, inicial, é claro que nós poderíamos abordar muito mais esse texto, esse detalhe, essa passagem do cordão azul. Ela tem revelações maravilhosas, mas a sua veste está com o cordão azul? Esse detalhe passou despercebido na sua vida? Tem passado despercebido? Ou você tem se dado conta de que lá na orla do seu vestido, lá na parte mais baixa, talvez um campo da sua vida que você nem liga, um detalhe na sua vida que você, uma práticazinha ali que você acha que tá lá na orla do seu vestido, tá lá na parte de baixo. Mas o olho do Senhor está lá também. Está lá no detalhe, está lá na parte mais baixa. Porque Deus ele se preocupa com cada detalhe. E ele olha para a nossa vida em cada detalhe. E ele busca a santidade ao Senhor. Por isso que ele fala aqui no verso 40. Então, vocês vão fazer isso para que vocês possam lembrar de todos os meus mandamentos. E os façais. Para quê? Para que nós sejamos santos ao vosso Deus. Santos ao Senhor. Então, esse é o objetivo. Então, Deus ele quer que você seja plenamente santo, que eu seja plenamente santo. Nós não podemos abdicar disso. Não podemos abrir mão disso. Vamos seguir? Números capítulo 16. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão,
filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao juntamento, varões de nome. E se congregaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Como Moisés isso ouviu, caiu sobre seu rosto, e falou a Corá e a toda a congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Corá e toda a congregação, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitar incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Baste-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi. Porventura, pouco para vós é que o Senhor Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar a todos os seus irmãos, os filhos de Levi, contigo. Ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e toda a congregação congregados estáis contra o Senhor, e Arão, que é ele, que murmurais contra ele? E Moisés enviou a chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram: não subiremos. Porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares nesse deserto, senão que também totalmente te assenhoreias de nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a esse homem? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: tu e toda a congregação ponde-vos perante o Senhor. Tu e eles e Arão amanhã, e tomai cada um seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um seu incensário perante o Senhor. 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e nele puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: apartai-vos do meio da congregação, e os consumirei como num momento. Mas eles se prostraram sobre seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, e indignar-te-ás tu, tanto contra toda essa congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda essa congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou e foi a Datã e a Abirão. E após ele foram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas desses ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com suas mulheres e seus filhos, e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou, a fazer todos esses feitos, que de meu coração não procedem. Se esses morrerem, como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor me não enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que esses homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu. E a terra abriu a boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. E eles, tudo o que era seu, desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para que
porventura também nos trague a terra a nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua alma, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal, que trouxeram aqueles que foram queimados, e os estenderam para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho, que não for da semente de Arão, se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio dessa congregação, e a consumirei como no momento. Então se prostraram sobre o seu rosto, e disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele. E vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. E tomou o Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação. E eis que já a praga havia começado entre o povo. E deitou incenso nele e fez expiação pelo fogo. E estava em pé entre os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. E voltou Arão e a Moisés à porta da tenda da congregação. E voltou a praga. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, que povo difícil. Que povo murmurador. Povo que se levanta contra o Senhor. Povo que se levanta contra o sacerdócio. Povo que se levanta contra a liderança. Né? Aqueles homens que quiseram mais do que já tinham. Né? Corá ali com seu coração ganancioso. Né? E Moisés ainda fala para ele: Poxa, vocês já ganharam do Senhor a administração do templo, a administração do tabernáculo. Vocês ainda querem mais. Vocês não são satisfeitos com aquilo que é a porção de Deus para vocês. Como isso se aplica à nossa vida? Não, como isso se aplica à nossa vida? Então, que nós possamos nos contentar com aquilo que o Senhor tem para nós. Nós possamos buscar ao Senhor, nos capacitar. E se aprover a Ele, Ele vai nos chamar. Nós não precisamos nos colocar, nos oferecer. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Tá certo, queridos? Então, aqui nós encerramos a nossa leitura dos capítulos 14, 15 e 16 do livro de Números. Eu te peço que você coloque aqui nos comentários desse vídeo o versículo que mais te impactou, que mais lhe chamou a atenção, as lições que você tirou da leitura de hoje. Não deixe de compartilhar com a gente, para que a gente possa juntos construir ali o nosso conhecimento. Tá bom? Então, nós vamos agora orar agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele nos deu na sua leitura da palavra de hoje. Vamos orar? Fechamos os olhos. Nosso Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos ensinou na leitura de hoje. Muito obrigado, Senhor, por esse aprendizado, pela oportunidade que temos, ó Deus, de lermos a Tua palavra, de aprendermos mais a Tua palavra, de crescermos na graça e no conhecimento de Jesus. Muito obrigado pelas Suas benevolências. Nós assim oramos, agradecidos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu ministério, sua vida profissional e que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja grandemente glorificado. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo dia de leitura. Fique com Deus.